Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Ministração passada nós falamos sobre como ser abençoado por Deus, falamos sobre a graça e o governo, de Deus. E hoje nós vamos falar sobre experimentando a palavra da vida, Experimente a palavra da vida. O nosso texto básico está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vamos ver? 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre essa intimidade que João quer nos ministrar, que nós precisamos continuamente avançar em uma intimidade com o Senhor Jesus. Crescermos nesse relacionamento, expressando a vida desse relacionamento. Amém? Antes disso, vale nós atentarmos para quem era o apóstolo João. Quem era o apóstolo João? E para isso nós vamos ver uma condição que houve, um fato, quer dizer, que houve no seu coração, que vai mostrar um pouco mais como estava o coração de João, quem ele era e de que espírito estava usando ele, que espírito estava usando João em certo momento. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 55, diz o seguinte: Ora, quando se completava os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros que fossem adiante de si. E indo esses mensageiros, entraram em aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Viu, que o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram o seguinte: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? O Senhor Jesus, voltando, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E daí eles foram para outra aldeia. Amém? Então, o texto aí é bem claro, Eles foram adiante para preparar lugar para todos eles ficarem, porque Jesus estava indo para Jerusalém, passando por Samaria, mas os samaritanos não gostam dos judeus ali, e percebendo que eles estavam indo para Jerusalém, eles não permitem que eles fiquem. E aí João, juntamente com Tiago, toma as dores e, com um coração vingativo, diz: Senhor, vamos mandar fogo sobre esse povo. E o Senhor Jesus diz: Vós não sabeis de que espírito sois. Satanás querendo usar João. E Jesus diz: olha, eu vim para salvar os homens. Não foi para... Eu vim para... Não para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Então, aí nós encontramos como alguém que vai falar tanto sobre o amor e está nos propondo uma lição aqui sobre relacionamento, sobre amor. Nós vimos como o coração dele se encontrava. Como João foi trabalhado, nós sabemos que por meio do quebrantamento. E falando sobre quebrantamento, nós podemos ler lá em Salmo 51, versículo 17. Diz o seguinte: Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então o Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito. Então João, independente do seu estado que ele estava, ele parava para escutar o Senhor. E isso o colocou em posição de destaque diante do Senhor, porque o Senhor encontrou caminho para agir. Por estar na presença do Senhor, por meio desse coração quebrantado, nós vemos que esse foi o diferencial de João, que tanto que ao longo da sua caminhada, ele foi ensinado pelo Senhor Jesus, e sabemos que muitas coisas foram restringidas a demais apóstolos, mas para João não foi. Nós vemos vários episódios onde que Pedro, Tiago e João estavam restritos
ao que o Senhor estava fazendo e os outros não percebiam. Como? O Monte da Transfiguração foi isso, né? Lá em Mateus 17, quando aparece Elias de um lado, Moisés do outro, né? Pedro chega a dizer, vamos construir 3 tendas aqui, Senhor, né? João estava ali junto. E o Senhor ainda pede segredo, fala, não avise isso para ninguém por enquanto, né? Até que o Filho do Homem seja glorificado. Então, nós vemos que algumas coisas eram restringidas aos 3. Né? Nós vemos lá quando o Senhor ressuscita uma moça, somente os 3 entram para dentro do cômodo ali, né, onde a moça estava. E o mais significativo de todos é o seguinte: para concluir os evangelhos, porque era Mateus, Marcos, Lucas, né, o evangelho de João veio fazer esse fechamento da biografia do Senhor Jesus. Né? Ele teve esse privilégio. João também teve o privilégio de fechar os escritos epistolares, né, as epístolas. As últimas epístolas a ser escritas foram as de João. E João também escreveu o último livro profético. Por falar nesse último livro profético, que nós sabemos que é o livro de Apocalipse, nós vamos ver nele o motivo de João escrever tanto sobre o amor. Logicamente, ele ficou 20 anos numa ilha, ali dependendo do Senhor. O Senhor o quebrantou muito mais ainda nesses 20 anos que ele estava preso na ilha de Patmos. E ali, com o coração totalmente quebrantado, o Senhor consegue mostrar todo o seu propósito futuro escrito no livro de Apocalipse. E aí ele começa falando para a igreja de Éfeso, né? Ele fala para ele escrever cartas, 7 cartas, uma para cada igreja profética ali de Apocalipse. Ele começa dizendo para a igreja de Éfeso que uma igreja que estava fazendo muitas obras, muitas coisas, mas que ele não estava contente porque ela não estava tendo um relacionamento com ele, né? E ele diz, veja onde você cair, a igreja, onde você caiu, volte às primeiras obras, porque senão eu vou, porque você deixou o meu primeiro amor, porque senão eu vou retirar o candelabro. Não faz sentido você ter uma luz, né? Expressar o quê? Se não está tendo relacionamento, não vai expressar o relacionamento, não é verdade? Então, quando nós somos chamados para ser luz e sal da terra, nós temos que expressar o relacionamento do dia a dia com o Senhor. Amém? Porque senão nós não vamos salgar, nós não vamos ser luz. Não é verdade? Então o Senhor diz que não faz sentido deixar a luz de uma igreja resplandecer sem relacionamento. E esse foi um pano de fundo que nós fizemos aí para falar sobre a importância que João escreveu, 1 João, 2 João, 3 João, escreveu o livro de João, né? Porque o Senhor mostrou que a igreja estava sem relacionamento com ele, faltando amor. Né? Por isso que ele vai escrever muito sobre o amor. Amém? Então nós vemos que João sai da ilha de Patmos, ele vai para Éfeso, o Espírito Santo conduz para que João pegue a carta que Paulo escreveu aos Efésios, extraindo as pepitas que estão ali. A mesma linguagem que o Espírito já havia dado por meio de Paulo aos Efésios. Então João vem extraindo vida da carta aos Efésios. Né? Se nós vermos isso, nós vamos ver o primeiro capítulo todo, onde Paulo escreve, falando do agir do Deus triuno. Ele começa a falar que o Deus Pai, né, antes, na eternidade passada, veio, né, querendo que nós fôssemos conforme o Senhor Jesus Cristo, receber a sua graça, ser trabalhados pelo seu Espírito. Né? Então João vem falando do agir do Deus triuno nesses 3 aspectos. Né? Qual que era a vontade do Pai, a manifestação do Filho, que nele converge todas as coisas, ele encabeçou tudo, né? O Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, e que o seu Espírito quer nos dar espírito de sabedoria e revelação para entendimento do chamamento que o Senhor tem feito a nós. Né? Isso é o primeiro capítulo de Efésios. E João pega tudo isso, transforma numa linguagem simples e começa, ao mesmo tempo, combater o gnosticismo da época, né? Porque o gnosticismo estava ali obscurecendo a doutrina da igreja, trazendo confusão. E até mesmo, nós vemos ali a igreja de Éfeso, quando o Senhor Jesus fala ali em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso nesse sentido, porque eles estavam combatendo aqueles que se diziam ser apóstolos
não eram apóstolos de fato, né? Então o Senhor elogia. Só que o Senhor fala, olha, vocês se perderam nessas coisas, perderam o relacionamento comigo. Então eles ficaram discutindo conhecimento, ficou um cristianismo técnico. E o que o João faz? João, ao mesmo tempo, ele vem combatendo realmente o gnosticismo, só que não deixa os irmãos parados no conhecimento técnico. Trazem eles para a vida que existe na palavra, o espírito que está na palavra, né? Nós vemos ali que João escreve isso lá em João 6,63. João 6,63, ele ressalta, né? Quando o Senhor Jesus diz, olha, quando o Senhor Jesus está falando para os religiosos, para os judaizantes da época, né? Para o judaísmo. Quando Jesus diz, olha, as palavras que vos digo são espírito e são vida. Né? Então nós vamos ver isso no Evangelho de João, João falando muito sobre espírito e vida, acentuando essas coisas, porque é isso que vai trazer o relacionamento, o amor de volta da igreja com o Senhor Jesus. Amém? Então, esse primeiro capítulo de Éfeso vai falar da ação do Deus triuno, qual era o papel do Pai, o que ele fez, qual era o papel do Filho, que era se manifestar na plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas, qual é a ação do Espírito, trazer Espírito de sabedoria e revelação para nós entendermos o chamamento pelo qual todo o plano, o arranjo, a economia, né, o propósito de Deus para a redenção do homem completa. Amém? No seu espírito, alma e corpo. Então isso foi a importância dos escritos de João. Se nós vemos, o capítulo 1 é esse, falando de toda essa sabedoria do Deus triuno. O capítulo 2 ele vai falar sobre a questão da igreja, dos chamados, como o Senhor nos coloca nesse corpo. E o capítulo 3, ele vai falar sobre a questão dos mordomos, como o Senhor vai derramar do seu espírito, do seu agir, dos seus planos, da sua mente para todo o corpo. É a dispensação de Deus, é a mordomia de Deus, é a administração de Deus, como ele vai guiar a igreja, é o capítulo 3. E aí, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta aos Efésios é um andar prático de tudo isso que ele foi falado no capítulo 1, 2 e 3. Então, o capítulo 4, 5 e 6 é um andar prático dos 3 primeiros capítulos. E é aí que João vai enfatizar os seus escritos. Então, com respeito ao que Deus fez na eternidade passada, João já começa a falar nos primeiros versículos do primeiro capítulo de João. Né? Ele começa a falar que Jesus Cristo se manifestou. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus se manifestou na pessoa do Filho. Ele começa a falar isso no versículo 18 do primeiro capítulo. Nós vemos ele falar sobre o Espírito. Ele vai falar quando o nascimento a respeito de Nicodemos ali. Ele enfatiza sobre o Espírito Santo quando Jesus ali desceu a pomba, que o Espírito Santo leva para um deserto, do agir do Espírito. Ele vai falar muito no capítulo 14, que é quando o Senhor Jesus Cristo prometeu o Espírito. O capítulo 15, Jesus Cristo falando que ele é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos e que ninguém pode fazer nada a não ser por meio do Espírito do Senhor Jesus em nós. O capítulo 16 continua falando do Espírito Santo. No capítulo 7, quando Jesus está lá na festa dos tabernáculos, e Jesus fala, olha, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí João explica ali no capítulo 7, dizendo que aquilo seria o Espírito Santo que seria dado. E diz, né, coloca uma observação lá, ele diz o seguinte, porque o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então ele separa as 3 pessoas ali, né? A ação das 3 pessoas. Jesus Cristo precisava ser glorificado, ele precisava morrer. O Espírito Santo precisava ter experiência dentro de um homem que deveria ser morto por causa da verdade. Então o Espírito Santo tinha que ter essa experiência dentro de um homem que morreria. O Espírito Santo deveria ter experiência de ressuscitar um homem e ascender, levar um homem para a glória. Por quê? Porque depois esse Espírito Santo desceria como chuva e com todas essas experiências, porque aí agora sim ele pode nos ensinar sobre o sofrimento dentro de nós, ele pode nos ensinar sobre morrer por Cristo. É esse Espírito que vai estar apto a nos ressuscitar no último dia. Por isso que o Espírito Santo precisava ter essas experiências. Mas o que eu quero enfatizar aqui é 5 tipos de andar que a carta aos Efésios vai falar. 5 tipos de andar.
e que João falou isso também nos seus escritos. Amém? E é essa forma prática que João nos leva a ter relacionamento com o Senhor. Amém? Então, bem sucintamente aqui, nós vamos falar desses 5 tipos de andar. O primeiro andar é andar na graça. O primeiro contato que nós temos com o Senhor é por meio da graça, por meio do chamamento. Amém? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, vamos ler lá. Versículo 1 e versículo 7. Né? Vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar de andar de modo digno da vossa vocação, ou chamamento de Deus, né? Então nós vemos aí que está implícita a graça. Então nós devemos andar segundo o chamamento da graça. Esse é o primeiro tipo de andar aí da carta aos Efésios. Lá em João capítulo 1, versículo 16 e 17, vai falar sobre esse chamamento da graça. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Sua plenitude é o seguinte, plenitude dos tempos, né? Jesus se manifestou, ninguém nunca viu a Deus, mas o próprio Deus se deixou ser visto por meio do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Lá em Hebreus vai estar falando que o Senhor Jesus Cristo ele é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata, nem mais nem menos, é a expressão exata do ser de Deus. Quer ver Deus? Nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aí no versículo 16, ó, da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O 18 diz o seguinte, ó, ninguém nunca viu a Deus, mas Deus, o unigênito que está ao lado do Pai, é quem se manifestou. Então esse primeiro andar de Efésios é andar na graça, e João explica isso, conforme nós lemos, né? O segundo andar é andar na verdade. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos. O Senhor Jesus, ele é a verdade. É por isso que nós devemos andar na verdade e não na vaidade dos nossos pensamentos, né? Mentindo ou praticando coisas inapropriadas. E aí João nos mostra, né, que esses 2 tipos de andar estão relacionados ao Filho, a graça e a verdade. O segundo andar é a verdade, né, que está contrapondo a vaidade dos nossos pensamentos. Amém? Conforme é falado em Efésios 4:17. Para nós não andarmos segundo a vaidade dos nossos pensamentos. Não mais andeis como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, vaidade aí está em oposição à verdade. Vamos ver o 21 aí de Efésios também. 4:21, ó. Se é que ouviste que nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Tá vendo? Então, por isso que João vai falar aqui, graça e verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, andarmos na graça e andarmos na verdade. E aí o terceiro tipo de andar que a Efésios vai falar aí é andar em amor. Então no início do capítulo 5 de Efésios, nós vemos que somos filhos de Deus, né? E que Deus é amor. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. João escreve isso lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Ali pelo versículo 7 diz, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos amar uns aos outros, né? Está ali em 1 João capítulo 7, versículo 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Não amar somente os irmãos, né? Há muitas pessoas esperando serem amadas, não é verdade? E o amor de Deus é incondicional, então nós devemos andar amando incondicionalmente as pessoas, né? Colocando brasas vivas sobre as suas cabeças. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Assim que diz em Romanos. Porque fazendo assim amontoará brasas vivas sobre as suas cabeças. O amor de Deus nos constrange, então nós fazemos assim, nós vamos constranger as pessoas a receber o Espírito uma hora ou outra.
né? É como nós estivéssemos colocando brasas vivas sobre sua cabeça, é como nós estivéssemos deixando o Espírito pairando sobre elas, criando um ambiente quente sobre as águas de morte. Lembra lá que estava o caos sobre a terra? E fala que o Espírito parava sobre as faces das águas, não é verdade? O Espírito estava ali chocando, né? Criando uma atmosfera, algo quente para poder agir. E quando o Senhor diz ali em Romanos, né? Se eu não me engano, Romanos 14, não tenho certeza, que ele fala para nós fazermos dessa forma, amar os nossos inimigos, que nós vamos estar fazendo brasileiros sobre sua cabeça, é a mesma coisa, nós estamos colocando o Espírito sobre algo que está morto. E ali vai gerar um ambiente de vida. Amém? Andar em amor. E aí o quarto tipo de andar é andar na luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que elas fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, né? Em 1 João. E João vai citar sobre esse tipo de andar. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então nós precisamos confessar, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos voltar para a luz, vermos, né, que há alguma coisa do pecado que está nos atrapalhando, nos levando para trevas, nós confessamos isso, né? Condenamos essas obras das trevas na nossa própria vida, e voltamos para a luz. Amém? E aí temos comunhão com o Senhor, temos comunhão também uns com os outros. Esse é o quarto tipo de andar na luz. Nós vimos aí em Efésios, né? E João trazendo essa pérola que ele viu desse tipo de andar na carta de Efésios, ele colocou nos seus escritos. Amém? Voltando a dizer por quê? Porque o Senhor mostrou que a igreja de Éfeso estava em falta de relacionamento. Então o Espírito leva João a pegar os escritos de Paulo relativo à igreja de Éfeso e trazer essas pérolas à tona. E o último andar é andar no Espírito, né? Nosso andar deve ser com prudência, remindo o tempo, buscando compreender qual que é a vontade do Senhor. Então aí no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 15 e 17, que está aí aos Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejamos insensatos, né? Vamos entender, vamos ter bom senso, vamos entender qual é a vontade do Senhor. Então nós temos que apurar o máximo de tempo possível e ver nessas minúcias, consultar o Senhor, tocar no Senhor, insistir com o Senhor, para o Senhor nos abrir os olhos. É assim que ele vai falar no primeiro capítulo, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação a respeito do nosso chamamento, para nós podermos ser usados na potência do Espírito Santo que ele quer nos usar. Amém? Então o verso 18 diz, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como nós vamos encher do Espírito? Ele continua explicando, para encher do Espírito falando entre vós com salmos, falar a palavra do Senhor, os cânticos espirituais do Senhor, com hinos, né? Os cânticos espirituais, cantando, né? As músicas que estão cheias da palavra do Senhor, a oração, orar a palavra, cantar a palavra, né? Cantar as orações da palavra, né? Fazer orações por meio de salmos que já estão escritos, que são orações, né? Pegar textos das palavras, fazer músicas da palavra, né? Salmodiando ao Senhor no vosso coração, porque a palavra é
espírito e vida. Então, nós cantamos enchendo essa palavra, nós vamos estar com a mente cheia das coisas do Senhor. E essa mente, a mente de Cristo, é que vai nos governar. Amém? Então, outro fato significativo, ó, dando sempre graças a Deus por tudo. Então, ou seja, não murmurar de forma nenhuma, né? A palavra do Senhor diz que para nós entrarmos nos seus átrios, nós devemos entrar, né, diante das portas do Senhor com ações de graças, cantando e salmodiando. Na presença do rei não pode haver tristeza, porque senão é fulminado. É assim com todos, era assim com a cultura dos reis, né? Você não podia estar triste diante do rei. Você não pode fazer o rei entristecer. Você tem que estar alegre na presença do Senhor. E é assim que é a postura diante de um rei, né? Então nós devemos encher do Espírito dessa forma. Amém? Esse é o quinto tipo de andar. Nós vamos ler João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então o Senhor quer que nós andamos em espírito e adorar o Senhor no espírito. Esse é o quinto tipo de andar, né? E é o mais importante aspecto do andar cristão. Então João nos ajuda aí a ver esses 5 tipos de andar, né? Que, recapitulando, é andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no espírito, que é andar no Deus triuno. Nós vimos aí que graça e verdade, que são os primeiros andares, é o Deus Filho, Jesus Cristo. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, é assim que João vai falar. Nós vemos que andar em amor e andar na luz é andar no Deus Pai, porque nós sabemos que Deus é amor. João vai falar isso lá em 1 João. E também em 1 João 1, 5, 7 vai falar que Deus é luz. Então, andar em amor e em luz é andar no Deus Pai. E o último tipo de andar é andar no Espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, vai falar que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse termo filhos de Deus ali é ruios, diferentemente de teknon. Filho ruios, filho maduro. Então está falando que aquele que anda, aquele que é guiado pelo Espírito é filho maduro. Então esse tipo de andar, esse último tipo de andar, tem a respeito com a maturidade do Filho de Deus. Ele já consegue ser guiado por o Espírito. E é o nosso desafio. Andar na graça é o primeiro passo, é aceitar o chamamento do Senhor. Na verdade, é andar sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos conhecendo a respeito dele. Então aí nós já vamos iluminando. Nós já vamos criando uma maturidade, vamos para um segundo patamar de maturidade. Que aí nós já vamos sendo amados, sentindo, amados a gente sempre é, né? A gente já começa a sentir esse amor e já começa a amar com esse amor, um amor incondicional. Então já começamos a amar os inimigos, já começamos a negar a nós mesmos. Então já começa a haver uma maturidade andando em amor, né? E aí nós vamos ser sal e luz. Nós deixamos de ser criancinhas na fé, mimados, para começar a iluminar, a expressar o Senhor. Já é uma forma de maturidade maior. Amém? Andar em amor e andar em luz. Né? Que é o terceiro e quarto tipo de andar. E andar no Espírito é estar já totalmente guiado pelo Espírito. Já é uma questão de maturidade, diferentemente. Né? Então, além de você já começar a salgar, você já tem um discernimento de morrer totalmente pelas coisas do Senhor. Recapitulando aqui, irmãos, o capítulo 1 de Efésios vai falar sobre a obra da Trindade, né, que nós vimos aí, e João explica isso, né, ao longo dos seus escritos, falando sobre para combater o gnosticismo. O capítulo 2 de Efésios vai falar de como a igreja é formada, né, como são os chamados. O capítulo 3 de Efésios vai falar sobre como Deus se dispensa a nós por meio dos seus mordomos, por meio do seu arranjo. E o capítulo 4 ao 6, 4, 5 e 6, vai falar sobre esses 5 tipos de andar. E João vai nos explicar tudo isso. Amém? De uma forma simples nas suas epístolas e no seu evangelho. Então aqui ficou uma introdução a respeito do que nós vamos falar sobre maturidade. No próximo áudio, nós vamos retomar o verso tema
Vamos colocar aqui, o verso tema era 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, falando daquele que era desde o princípio, né, do que vimos, ouvimos, vimos, contemplamos e apalpamos, né, a respeito da vida. Né? João começa a falar sobre isso. Nós vamos proclamar essas coisas. Então nós vamos falar a respeito de maturidade. 3 níveis de maturidade. Amém? Os filhinhos que acabaram de nascer. Os jovens que já estão crescendo com o Senhor e já estão vencendo o maligno. Amém? E dos pais que já estão gerando filhos e que têm sido bons dispenseiros das riquezas do Senhor. Né? Têm sido bons mordomos. Amém? Nós vamos falar isso na próxima ministração para esse áudio não ficar grande. Glória a Deus. Então, amém, irmãos? Ficamos aí com 5 tipos de andar na forma prática que João pega a carta aos Efésios e simplifica para a gente nos seus escritos. O Evangelho de João, combatendo os gnósticos, mas ao mesmo tempo trazendo o relacionamento do Senhor para conosco. Que você se sinta amado, que você receba o chamamento do Senhor, que você foi chamado por meio de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, para que Ele te dê o Espírito dele. Se você não escutou Como Ser Abençoado, que foi a ministração passada aí no canal, 2 para trás, né? Como Ser Abençoado, se não me engano, VR20, se eu não me engano, você escute, porque o Senhor quer fazer uma obra por meio do Espírito na sua vida, né? E isso é uma obra progressiva, de glória em glória. Nós temos uma natureza muito difícil, muito dura, que o Senhor vai quebrá-la aos poucos, até a nossa alma ficar totalmente subjugada ao Espírito dele. E aí nós vamos ser filhos maduros, filhos ruiosos, guiados pelo seu Espírito, andando no seu Espírito, que é o 5º tipo de andar que nós mencionamos aqui. Amém? Mas aí há uma progressão, né? Nós vamos andar primeiro na graça, conhecendo a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos se sentir amados e vamos começar a amar as pessoas. Então aí nós já estamos amadurecendo. Vamos iluminar, vamos ser luz, vamos andar na luz. Amém? E quando vemos essa água do Espírito, né? Ela já subiu. Ela já deixou de estar nos artelhos, no joelho, já está nos lombos. Todo esse rio já nos está nos levando a ser guiado por Deus e não na nossa força, do nosso próprio braço. Glória a Deus. Na próxima ministração nós vamos falar sobre os níveis de maturidade e sobre a parábola do semeador, né? Em paralelo, porque a nossa meta é frutificar, ser uma boa terra para 30, 60 a 100 por 1 frutos. Amém? O Senhor Jesus Cristo que diz em João 15 que sem mim nada podeis fazer, né? O Senhor quer nós demos muito fruto. Glória a Deus.